Olá, mais uma vez bem-vindos ao nosso curso sobre Itãs. Hoje nós vamos falar um pouco da segunda Iabá da nossa lista, que é o orixá Oxum, cuja saudação é Ora Ieieu, Ora Ieieu. Convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre esse orixá e sobre as suas lendas. Vamos lá? Oxum é a deusa da beleza e da meiguice, uma mulher vaidosa e sedutora, a divindade do amor. É homenageada ao ter o seu nome ligado a um rio africano que banha as regiões de Ilexá, Ijebu e Oxobô. Filha favorita de Iemanjá e Oxalá, Oxum recebeu da sua mãe rios, cascatas, cachoeiras, córregos e todas as águas doces que tivesse em movimento, a fim de preservá-las para o uso do ser humano e também de fazer uma perfeita distribuição dessas águas pelo mundo, reinando com sabedoria. É por meio das suas águas que ocorre a fecundação destas terras e que elas produzem alimentos e permitem a manutenção da vida no planeta. Oxum também ganhou de seus pais joias, metais e pedras preciosas para que ela se enfeitasse. Isso lhe permitiu ser chamada de Senhora da Riqueza, título que ostenta com muita graça, charme e vaidade. Em suas festas, Oxum mostra-se elegantemente trajada e com muitas joias, principalmente pulseiras de ouro, que são a sua marca registrada. O mel é uma outra substância que faz um simbolismo com o sangue. Tendo o codinome de sangue das flores, é o alimento favorito dessa divindade, que por causa dessa preferência é chamada de Senhora do Mel. Esse elemento representa a doçura, o apaziguamento e a calmaria, sendo muito utilizado nas funções e nos rituais de Oxum. Divindade símbolo da feminilidade, da jovialidade, ela, Oxum, é muito alegre, gosta de dançar, de festas e principalmente de doces e bolos que estão sob seu domínio. Senhora protetora da maternidade, guarda e protege as crianças desde o ventre da mãe até o seu nascimento, até que adquiram certa independência e saibam utilizar-se da comunicação. Ela também é a protetora das crianças que estão sendo geradas, evitando abortos e complicações na gestação, ajudando o novo nascimento e provendo um bom parto para as mulheres. Reconhecida como a Senhora da Fertilidade, é a protetora da barriga e do útero, tendo poder sobre a fecundidade, a gestação e o parto, e respondendo principalmente pelo sangue menstrual. O símbolo primordial de Oxum é o Ekodidé. Ele é utilizado nas iniciações em variados rituais. Ao transformar o sangue feminino em penas matizadas de vermelho, que simbolizam e atraem a vida, Oxum provou a fertilidade do sangue. Por isso, Oxum pode ser considerada como a primeira Ialorixá, ou como se fala popularmente, a primeira mãe de santo, uma vez que ela foi aquela quem primeiro iniciou uma pessoa. Foi ela quem colocou o primeiro Oxum, porém foi Exu que o fixou, mostrando a necessidade da intervenção dessa outra divindade para que tudo passasse a ter existência. Vamos ouvir um Itã que conta como o Oxum transformou o sangue menstrual nas penas do papagaio, nas penas vermelhas, o Ekodidé. Oxum transforma sangue menstrual em penas de papagaio. Oxalá tinha 3 mulheres. A esposa principal era uma filha de Oxum, e como tal, era a encarregada de zelar pelos alvos paramentos
e pelas ferramentas que usava Oxalá nas grandes celebrações. As outras mulheres invejavam a posição da filha de Oxum e muitas vezes criaram situações embaraçosas para prejudicá-la. Um dia, a filha de Oxum limpava as ferramentas de Oxalá e as deixou no sol para secar enquanto cuidava de outras coisas. Vieram as duas outras mulheres e jogaram os objetos do orixá no mar. A filha de Oxum não encontrou as ferramentas do grande orixá e julgou, desesperada, que por conta disso pagaria caro demais. Nem da cama levantou-se no dia da festa, tal o seu estado de alma. Sabia que na festa, Oxalá haveria de querer usar os seus símbolos. Uma meninazinha que ela criava lhe pediu para que se levantasse, mas ela se recusou a fazê-lo, tão grande o desânimo que a possuía. Foi quando passou na rua um pescador vendendo peixes, e a mulher mandou a meninazinha comprar alguns para a festa. Ao abrir os peixes, encontrou as ferramentas dentro deles. As outras duas não desistiram de prejudicar a esposa rival. No dia da festa, no ponto privilegiado da sala, ocupava Oxalá o seu trono. Sentada numa cadeira, à sua direita, encontrava-se a esposa principal, enquanto as duas outras acomodavam-se em cadeiras do lado esquerdo. Aproveitando-se de um momento em que a primeira esposa se ausentou, retirando-se da sala para providenciar a coroa de Oxalá, as duas outras puseram na sua cadeira um preparado mágico. No momento em que ela voltou à sala e se sentou, sentiu o assento pegajoso, quente, estranho. Ela sangrava, deu-se conta com horror. Saiu correndo em desespero, sabendo que infringira um tabu do marido. Oxalá indignou-se por ela ter se apresentado diante dele em estado de impureza, e a expulsou de casa por quebra do tabu. A triste esposa correu para a casa de sua mãe em busca de socorro. Oxum a recebeu carinhosamente e cuidou dela. Triturou folhas e preparou-lhe um banho na bacia. Banhou seu corpo, lavou o sangue, envolveu-a em panos limpos e a deixou repousando numa esteira sob a sombra de uma árvore. Quando Oxum tirou a filha do banho, o fundo da água era vermelho, e não era sangue. Eram penas vermelhas do papagaio da costa. No fundo da bacia, penas vermelhas estavam depositadas. Penas raríssimas e muito apreciadas, que os urubás chamam ecodidé. Penas que o próprio Oxalá considerava um riquíssimo objeto de adorno, das quais os caçadores não conseguiam arranjar-lhe sequer um exemplar. A filha de Oxum passou aí as festas enfeitada com tais penas, e um rumor de que Oxum tinha muitos ecodidés chegou aos ouvidos de Oxalá. Como ele não conseguia as penas de papagaio pelas mãos dos caçadores, foi um dia à casa de Oxum perguntar por elas, e surpreendeu-se. Lá estava sua mulher, a filha de Oxum, coberta com as preciosas plumas. Oxalá acabou perdoando a esposa e a levou de volta para casa. Com a filha reabilitada e Oxalá satisfeito, Oxum completara seu prodígio. Oxalá ornou com uma das penas vermelhas sua própria testa e determinou que a partir daquele dia, as sacerdotisas dos orixás, as Iaôs, quando iniciadas, deveriam também usar o ecodidé, enfeitando suas cabeças raspadas e pintadas, pois assim seriam mais facilmente reconhecidas pelos orixás que tomam seus corpos para dançar nas festas. Como mulher poderosa, Oxum participa do panteão das Yamin, as mães ancestrais, que se não forem bem agraciadas, tanto podem promover a paz como também a guerra ou a desarmonia. Como proprietária dos pássaros, está ligada às aves e ao ovo, símbolo da fertilidade,
passando a ser chamada de Iaeim, a Senhora dos Ovos. Este elemento, o ovo, possui a propriedade de quebrar as forças contrárias destruidoras que são atraídas e aprisionadas dentro dele, transformando-se assim em um escudo de proteção. Vamos ver uma lenda em que Oxum se transforma em pavão e em abutre. Nessa lenda nós vemos como Oxum é a Senhora dos Pássaros e a ligação dela com esses animais. Oxum é transformada em pavão e abutre. Nos primeiros tempos do mundo, aconteceu uma rebelião dos orixás contra Olodumare. Achando que o Senhor Supremo vivia muito distante de tudo, os orixás decidiram não lhe prestar mais obediência, dividindo entre eles mesmos todo o poder do axé, pensando até mesmo em destronar Olodumare. Quando a notícia da conspiração chegou aos ouvidos de Olorum, sua reação foi simples e imediata. Retirou a chuva da terra e a prendeu no céu. Não tardou para que o Aie fosse atormentado por terrível seca. Com a seca veio a fome, e com a fome veio a morte. Os homens começaram a morrer. Logo, o ronco das barrigas e a palidez das faces começaram a falar mais alto que o orgulho dos rebeldes e seus planos de levante. Unanimemente, os orixás decidiram ir a Olodumare implorar por perdão, esperando que a chuva caísse de novo e que tudo mais na terra voltasse ao normal. Mas eles tinham um problema. Como chegar à inalcançável e distante casa do Senhor Supremo? Enviaram todas as espécies de pássaros que voavam para o céu até o total esgotamento, sem sequer se aproximar da casa de Olodumare. As esperanças já se diluíam em tanto fracasso. A seca e a fome devastavam a terra e seus habitantes. Foi quando Oxum resolveu intervir. Transformada num belíssimo pavão, ela se prontificou até Olodumare. Um tremor de gargalhadas sacudiu a terra. Como aquela criatura pretendia voar até o inalcançável? Justamente aquela mimada, vaidosa e fútil ave? Vais acabar te machucando, gracinha, riam os orixás. Mas como nada tinham a perder, aceitaram. E lá se foi Oxum Pavão, seguindo em direção ao sol, voando às alturas do Orum, em busca do palácio do Senhor. Voando mais alto e mais alto, a ave perdia as forças, mas não desanimava de sua inquebrantável determinação. O sol foi enegrecendo suas penas, muitas se queimaram. As penas da cabeça ficaram ressequidas e quebradiças. O pavão tinha queimaduras pelo corpo todo. Seu estado era miserável. Mas lá ia Oxum, voando em direção ao sol. Quase morta, chegou às portas do palácio de Olodumare. Olodumare se compadeceu da pobre criatura. Acolheu-a, deu-lhe água e a alimentou. Porque fizera tão impossível jornada, ele perguntou ao pavão, que de pavão perdera toda a graça e beleza. Agora era uma ave feia, careca e de penas queimadas, a qual os homens, quando ela voltou, chamaram de abutre. Fizera o sacrifício pelas suas crianças, a humanidade, ela explicou ao Ser Supremo. Olodumare, penalizado com a pobre ave, deu-lhe a chuva para que ela a devolvesse à terra. E nomeou o abutre mensageiro seu, pois só ele vence a inalcançável distância em que está Olodumare. O abutre então voltou à terra trazendo a chuva. Oxum, abutre, trouxe a chuva de volta, e com ela a fertilidade do solo e os alimentos. E graças a Oxum, a humanidade não pereceu. Inconstante e movimentada como as águas, Oxum se apresenta ora meiga, dócil, ora voluptuosa, guerreira ou sensual, e até irada e rabugenta.
Esses predicados fazem parte de suas variadas qualidades. Oxum é o orixá da beleza e da sedução. Podemos ver isso no próximo Itã, que conta como Oxum, dançando para Ogum na floresta, seduziu esse orixá e o trouxe de volta à forja. Oxum dança para Ogum na floresta e o traz de volta à forja. Perante Obatalá, Ogum havia condenado a si mesmo a trabalhar duro na forja para sempre. Mas ele estava cansado da cidade e da sua profissão. Queria voltar a viver na floresta, voltar a ser o livre caçador que fora antes. Ogum achava-se muito poderoso. Sentia que nenhum orixá poderia obrigá-lo a fazer o que não quisesse. Ogum estava cansado do trabalho de ferreiro e partiu para a floresta abandonando tudo. Logo que os orixás souberam da fuga de Ogum, foram a seu encalço para convencê-lo a voltar à cidade e à forja, pois ninguém podia ficar sem os artigos de ferro de Ogum, as armas, os utensílios, as ferramentas agrícolas. Mas Ogum não ouvia ninguém, queria ficar no mato. Simplesmente os enxotava da floresta com violência. Todos lá foram, menos Xangô. E como estava previsto, sem os ferros de Ogum, o mundo começou a ir mal. Sem instrumentos para plantar, as colheitas escasseavam e a humanidade já passava fome. Foi quando uma bela e frágil jovem veio à Assembleia dos Orixás e ofereceu-se a convencer Ogum a voltar à forja. Era Oxum, a bela e jovem voluntária. Os outros orixás escarneceram dela, tão jovem, tão bela, tão frágil. Ela seria escorraçada por Ogum, e até temiam por ela, pois Ogum era violento, poderia machucá-la, até matá-la. Mas Oxum insistiu, disse que tinha poderes de que os demais nem suspeitavam. Obatalá, que tudo escutava mudo, levantou a mão e impôs silêncio. Oxum o convencera. Ela podia ir à floresta e tentar. Assim, Oxum entrou no mato e se aproximou do sítio onde Ogum costumava acampar. Usava ela tão somente 5 lenços transparentes, presos à cintura em laços, como esvoaçante saia. Os cabelos soltos, os pés descalços. Oxum dançava como o vento, e seu corpo desprendia um perfume arrebatador. Ogum foi imediatamente atraído, irremediavelmente conquistado pela visão maravilhosa, mas se manteve distante. Ficou à espreita atrás dos arbustos, absorto. De lá admirava Oxum embevecido. Oxum o via, mas fazia de conta que não. O tempo todo ela dançava e se aproximava dele, mas fingia sempre que não dera por sua presença. A dança e o vento faziam flutuar os 5 lenços da cintura, deixando ver por segundos a carne irresistível de Oxum. Ela dançava e Ogum enlouquecia. Dele se aproximava e com seus dedos sedutores lambuzava de mel os lábios de Ogum. Ele estava como que em transe, e ela o atraía para si, e ia caminhando pela mata, sutilmente tomando a direção da cidade. Mais dança, mais mel, mais sedução. Ogum não se dava conta do estratagema da dançarina. Ela ia na frente, ele a acompanhava inebriado, louco de atração. Quando Ogum se deu conta, eis que se encontravam ambos na praça da cidade. Os orixás todos estavam lá e aclamavam o casal em sua dança de amor. Ogum estava na cidade, Ogum voltara. Temendo ser tomado como fraco, enganado pela sedução de uma mulher bonita, Ogum deu a entender que voltara por gosto e vontade própria, e nunca mais abandonaria sua forja. E os orixás aplaudiam, e aplaudiam a dança de Oxum. Ogum voltou à forja, e os homens voltaram a usar seus utensílios, e houve plantações e colheitas. E a fartura baniu a fome e espantou a morte. Oxum salvará a humanidade
com sua dança de amor. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido mais sobre Mamãe Oxum e que nós possamos nos encontrar em breve para falar do orixá Oba. Um abraço.